17. Glória a Deus. Fala para o Senhor, Juízes 13, versículo 17 em diante. Vamos ver algum versículo. Disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra, nós te honraremos. E o anjo do Senhor disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoé tomou um cabrito, uma oferta de manjar, ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente. E vendo Manoá a sua mulher, e sucedeu que, subindo e chamando a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Feche os seus olhos somente 30 segundos. Deus, nós te louvamos nessa noite, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira, e nessa noite eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque o Senhor é um Deus que sabe fazer todas as coisas. Aleluia. Amado, a palavra do Senhor nessa noite que eu quero discorrer sobre o grande homem de Deus, esse grande homem e uma grande história chamado Sansão. E quando eu olho para a vida de Sansão, e eu penso de que maneira nós podemos fazer uma grande revolução em nossas vidas. A palavra do Senhor, quando nós começamos a ler o capítulo 13, falando de Sansão, israelita estava ali sob o jugo dos filisteus. Há muito tempo depois que morre Josué, o povo de Israel estava passando por esse momento porque esquecia os preceitos de Deus, esqueciam as leis de Deus, paravam de adorar a Deus e estavam pagando preço e consequência por não obedecer a Deus. Então Deus levanta esse homem, promete aos seus pais. Nós estamos vendo aqui uma promessa de Deus, ou seja, um anjo desce, ou seja, o próprio Jesus personificado, e fala com esse casal que eles vão ter um filho que vai fazer a diferença. E esse filho será nazireu, que quer dizer separado especificamente. E dentro desse chamado havia algumas coisas, alguns momentos, alguns requisitos que ele deveria obedecer. E a palavra do Senhor, quando nós lemos aqui, diz que ele não tomará vinho, nenhuma bebida forte, ele vai beber e não comerá nenhuma coisa imunda, e tudo aquilo que eu tenho lhe ordenado. Esse era o compromisso do nazireu. Mas quando então Sansão cresce, ele começa a servir a Deus. Mas quando ele cresce e começa a ter a tua força, o Espírito de Deus sobre a vida de Sansão, Sansão começa a ignorar algumas coisas. E é sobre essas 3 coisas que eu quero discorrer, de 3 coisas que nós nunca podemos ignorar nas nossas vidas diante da presença de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos servindo a Deus e Deus começa a mudar a história da nossa vida, em um certo momento da nossa vida nós temos um perigo e corremos o perigo de desviar dos preceitos e da palavra de Deus, principalmente quando nós estamos no momento do auge, do alto topo da pirâmide, onde você tem pouco momento, pouco espaço para movimentar. É um grande perigo, como era o caso de José governando o Egito. Ou quando nós estamos em situações de tempestade, como estava Jó, que perdeu os seus 10 filhos, nós corremos o risco de colocar o poder e a graça de Deus e subjugar o poder e a graça de Deus. Tanto que a mulher de Jó disse: amaldiçoe-se Deus, e morre. Então eu quero dizer dessas 3 coisas que nós não podemos ignorar nas nossas vidas. A primeira coisa é não ignorar o nosso chamado, ou ignorar o chamado de Deus nas nossas vidas. No versículo 8, quando Manoá ora intensamente, diz ao Senhor: ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus
que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que nós devemos fazer com o menino que há de nascer. Sansão era chamado, escolhido e preparado desde o ventre da sua mãe. A sua mãe é estéril e não poderia ter filho. Então Deus dá um filho a este casal, e quando Deus dá o filho, Ele dá esses pré-requisitos dizendo que ele não poderia fazer. E agora nós estamos vendo o homem de Deus chamado Sansão ignorando o seu chamado. Ele não ignora o chamado que Deus tem para você. Talvez você fale, eu não sou ninguém. Sim, que você é alguém. Fala que você está na presença de Deus. Se a graça de Deus te alcançou, é porque Deus tem um plano especial para a sua vida, como o anjo testemunhou nessa noite. Fora de você poderia ter nascido outros 30 milhões. Quando nós olhamos a ciência no relacionamento de um casal, no momento de ejaculação, são 30 milhões de espermatozoides que correm em direção ao útero. E de todos aqueles, Deus olhou para você, escolheu você e disse: vai à frente que eu tenho um plano na sua vida. Eu te chamei, eu te escolhi, eu quero você. Então Deus escolheu a sua vida porque Ele tem um plano especial na sua vida. Você não está aqui por obra do acaso. Você não nasceu assim, você não. Como Sansão foi escolhido por Deus, você também é escolhido por Deus. Mas não ignore o seu chamado. Não faça como o Sansão fez, ignorou o seu chamado. E agora nós estamos vendo um homem de Deus chamado Sansão. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 24 e 25: depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, Zorá e Estaol. Este homem começou a ser usado por Deus. Todos nós conhecemos, eu creio que até as crianças conhecem a história de Sansão. A força, o Espírito de Deus estava em Sansão, e a força que havia naquele homem, porque a força não era dele, mas a força era do Senhor, Espírito de Deus, que entrava no Sansão, em Sansão, e fortificava a sua vida. E agora nós começamos a ver o primeiro erro que ele começa a cometer. Ele começa a ignorar o chamado que Deus tem para ele. Ele não ignora o chamado que Deus tem para ele. Mesmo quando tem tempestade, momento difícil, o Deus que te chamou é o mesmo, Ele não mudou. Porque muitas vezes nós queremos que Deus cerque a tempestade e pare a tempestade. Deus nunca vai cercar ou vai parar a tempestade no seu momento. Deus vai no meio da tempestade encontrar com você e chega no meio da tempestade e arranca você de lá, para Ele provar que Ele é Deus e que Ele está no controle da sua vida. A segunda coisa que não podemos jamais fazer, e devemos estar atentos aonde nós colocamos os nossos pés. Ele ignorou as suas fraquezas. Sansão ignorou as suas fraquezas. Ele pensava que ele era forte demais, sabe? Ele começa agora a fazer o que ele desejava. Ele pensava que ele era forte demais e que nunca ia fraquejar. Agora nós estamos vendo Sansão com mulheres libertinas, fazendo todos os pecados com outras mulheres, fora dos propósitos de Deus. Sansão agora está ignorando a sua fraqueza. Agora ele está um homem que é grande em força, mas um homem que é fraco no seu olhar. Um homem que é grande em força, mas um homem que é fraco no seu caráter. Um homem que é grande em força, mas um homem que é fraco no seu olhar. Ei, o que é que você está guardando? O que é que você está olhando? O que é que tem chamado a atenção do seu olhar? Sabe, a nossa força, por isso a palavra do Senhor diz que a nossa força é o Senhor. Nós devemos confiar nele porque Ele é a nossa força. O dia que nós confiarmos na nossa força, com certeza nós cairemos. É por isso que o salmista Davi, ele diz: um confia em carros e outro em cavalos, e nos seus cavaleiros, mas todavia eu farei menção do nome do Senhor.
Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando Sansão se expôs ao pecado, a palavra do Senhor diz que ele vai no caminho. A Bíblia diz que agora ele pega, encontra com o leão, mata esse leão e vai embora. E a palavra do Senhor diz que quando ele voltou, muito tempo quando ele voltou, a palavra do Senhor diz que sobre aquele cadáver daquele leão havia um enxame de abelha. E agora esse enxame de abelha, ele faz ali mel, faz os seus favos de mel naquele cadáver. E a palavra do Senhor diz que depois, quando volta Sansão, ele quebra o segundo voto a Deus. Ele vai lá e vê o mel. Ele não podia tocar em nada que era morto, que era imundo, era impuro. Agora ele vai lá, o mel é gostoso, o favo de mel, ele pega o mel, come o mel, se lambuza, leva para os seus pais o mel. E agora ele está quebrando o segundo voto. Ele come o mel que era impuro. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o pecado, ele é doce como o mel, mas o pecado ele é impuro. Sabe, o pecado parece que ele é lindo, ele é gostoso, você vai, mas quando você o comete, ele se torna amargo como fel. Sabe, aqui ele está quebrando, ignorando o seu chamado e quebrando o segundo voto. Ele começa a inclinar o seu coração para as coisas que não eram de Deus. Ele começa a desobedecer a Deus e os planos que Deus tinha colocado e designado para ele. Qual é a inclinação do teu coração? Para onde o seu coração tem inclinado? Nós estamos vivendo esses últimos dias onde o mundo tem chamado a juventude de uma maneira tremenda, onde os pratos, os favos de mel estão espalhados diante dos nossos jovens dia após dia. Antigamente nós tínhamos medo que os nossos filhos iam para a rua, para o mundo, para a discoteca. Hoje os favos de mel, a bandeja de mel está vindo dentro da nossa própria casa e oferecendo para os nossos filhos, sentados no sofá ou diante da tela do computador. Mas nós não podemos ignorar o nosso chamado, você que é jovem, porque para onde o seu coração tem inclinado? Para as coisas de Deus. Será que Deus tem tocado no seu coração e o seu coração tem se inclinado para as coisas dele? Ou o seu coração tem inclinado para o pecado? Responda essa pergunta para Deus. Mas se seu coração está endurecido, eu quero te dizer que Deus está aqui nessa noite para mudar a direção do teu coração, para arrancar tudo aquilo que não presta e encher ele do teu espírito nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. A terceira coisa que Sansão ignora, ele ignorou a dinâmica do poder de Deus, ele ignorou a grandeza do poder de Deus. Sabe, ele pensava que todas as vezes que ele estava ali brincando com o pecado, Sansão estava brincando com o pecado. Ele não poderia encontrar o segredo da sua força. Agora ele começa a brincar com o pecado. Sabe, Dalila, o que você acha? É isso, se me amarrar com a corda, de lá e de cá. Quando nós brincamos com o pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vai te pegar no meio do caminho. Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca com a vida de ninguém. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele espera o momento certo. Quando você está no meio, não tem mais volta, ele espera você na volta e te pega na cilada. Eu me recordo, eu não esqueço dessa história, que quando eu era criança, então nós estávamos sentados na beirada da rua, uma pista dupla, do outro lado tinha um bueiro, uma boca de lobo de um lado e do outro. Então saiu um rato, e ele então queria passar para outra boca. Ele andava um pouquinho e voltava e entrava na mesma, e o gato estava de lá vigiando ele, no meio do canteiro, e o gato não se movia. Ele foi, levantou de novo, foi, mandou ele um pouquinho e voltou. A terceira vez, a quarta vez, o gato não se mexia, o gato estava firme com o seu olhar naquele rato. Da quinta vez, quando ele foi, ele chegou pertinho, daqui ali na boca de novo. Quando ele voltou correndo, o gato estava esperando ele na outra. Ele pegou e levou embora. E quando eu estava lendo o pecado, eu lembrei desse negócio.
Eu lembrei dessa cena que eu vi. E o pecado é dessa maneira. O pecado sempre leva muito além do que você possa imaginar. Ele te leva além de que você possa voltar. E o pecado sempre vai cobrar de você um preço a qual você não pode pagar. Ei, não ignore o seu chamado. Começa a prestar atenção naquilo que Deus tem para você. E não ignora o seu chamado. Não ignora as suas fraquezas. Porque Paulo, ele não quis enfrentar a sua própria carne, as suas fraquezas. Ele disse que enfrentou tudo, tempestade, mar. Ele apanhou, passou noites em vigílias. Na voragem do mar, ele foi ilhado. Mas quando ele diz da carne, ele enfrentou até o diabo, ele diz: resiste o diabo, ele fugirá de vós. Quando chegou no pecado, na carne, ele disse: foge da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Não queira enfrentar aquilo que você não pode vencer. Porque é Deus, é Jesus que venceu o mundo por nós. Nós devemos obedecer a palavra de Deus e seguir os seus caminhos. O dia que você obedecer a palavra do Senhor, não ignorar o seu chamado e obedecer as leis que Ele estabeleceu para o seu coração, você nunca vai ser incomodado pelo pecado. Ele nunca vai destruir a sua vida. Nós erramos, nós falhamos, sim. Mas agora nós estamos vendo o Espírito de Deus se retirando de Sansão. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não fica com quem não tem intimidade com Deus. O Espírito de Deus não permanece no coração de quem não quer intimidade com Ele. Ei, jovem, Deus tem um chamado especial na sua vida. Há um bairro para ser conquistado, há uma cidade para ser conquistada, há um estado para ser conquistado. E Deus chamou a mim e a você para fazer esse trabalho. Sabe, os anjos almejaram em fazer isso, levar a palavra, anunciar o evangelho do Senhor. E Jesus disse: não, esse trabalho é para aqueles que eu paguei o preço lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário eu paguei o preço para eles. Nós temos vivido esses últimos dias de jovens que não mais conhecem a Deus, de jovens que estão ignorando o poder de Deus. Se nós ignoramos o poder de Deus, ignoramos o nosso chamado, o nosso fim pode ser como o fim de Sansão. O pecado pode nos dar o fim como deu a Sansão, que nós podemos sem enxergar e morrer e matar muitas pessoas. Nós fomos chamados para levar vida. Sansão foi chamado para trazer vida e proteger e julgar Israel. Mas quando ele ignora o chamado de Deus, quando ele ignora a sua fraqueza, quando ele ignora tudo que Deus colocou para ele, agora o seu fim é esse. Em vez de ele defender e dar vida a Israel, ele está morrendo sem enxergar. Porque a Bíblia diz que eles arrancaram os seus olhos, porque ele quebrou o voto e contou os seus segredos. E agora ele está morrendo dentro do templo de um Deus pagão chamado Dagon. E agora ele está derrubando todo o templo e matando muitas vidas. Ei, cuidado que você pode morrer espiritualmente e matar muitas vidas. Você pode matar espiritualmente as vidas que estão lá no seu trabalho, que Deus te chamou para conquistá-las e ganhá-las. Talvez pela sua atitude de não obedecer a Deus, você pode matá-las. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos visto que jovens, adolescentes, muitas pessoas não conhecem mais a graça nem o poder de Deus. Muitas vidas que esqueceram ou nunca viram a manifestação de Deus em algum lugar. Eu me recordo que quando a arca de Deus foi roubada, e com isso eu quero concluir, a arca de Deus foi roubada de Israel. A arca de Deus foi roubada. A arca de Deus era a presença de Deus em Israel. Ela significava a presença de Deus. Por causa da desobediência do sacerdote, Ofni e Finé, a arca é roubada. E a arca some. E os pertences que tinha dentro da arca, a tábua da lei, um pedaço do maná e a vara de Arão que florescera, significava a lei de Deus sempre em Israel. Sabe, a lei de Deus, o sustento de Deus que era
E a vara de Arão que floresceram significa a dependência de Deus em todo o tempo. Nós corremos o risco de perder a presença de Deus se nós ignoramos o nosso chamado. Nós corremos esse risco como Israel correu e a perdeu. Mas uma coisa linda, um texto mais lindo da Bíblia, que sempre quando eu leio ou ministro sobre ele, o meu coração se enche de alegria. Que quando Davi disse, eu quero encontrar a arca de Deus, aonde está a arca? Ele estava dizendo, eu quero encontrar a presença de Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. E agora ele começa a procurar a arca de Deus. Então ele encontra a arca de Deus lá na casa de Obed-Edom. E a palavra do Senhor diz que agora Davi vai buscar a arca. E Davi vai buscar a arca. Ele está trazendo, tem tudo uma preparação. E não vamos entrar em detalhes, mas quando ele está chegando com a arca em Israel, a arca vai vindo. 40 anos a arca desapareceu, ninguém sabia. Jovens que tinham 40 anos, de 40 anos abaixo, ninguém nunca tinha visto a arca e nem a presença de Deus. E agora a palavra do Senhor diz que Davi está chegando com a arca. Eu começo a ver, imaginar aqueles senhores já velhos, de cabeça branca, careca igual eu, assim, olhando para a arca chegando. Então eles começam a chorar, as lágrimas começam a cair. E o jovem, os filhos estão dizendo, olhando para o pai, o que é, pai? Por que o senhor está chorando? Ele, meu filho, você não entende. Mas o que é que está acontecendo? Está chegando um objeto. Ele começa a chorar, os velhos. É porque a presença de Deus estava voltando para Israel. Nesse último momento nós precisamos que a presença de Deus volte para a casa de Deus. Porque nós estamos ignorando, quantas vezes ignoramos a presença de Deus, o Espírito de Deus, muitas vezes está longe. E muitos jovens hoje não têm conhecido o que é o poder de Deus, o que é Deus operando milagres, porque nunca vivenciaram isso. E agora a arca de Deus chega, e aqueles velhos começam a chorar, e a gritar, e a pular. E a palavra do Senhor diz que Davi, quando olha aquilo, a arca de Deus em Israel, ele não aguenta. E a palavra do Senhor diz que ele agora começa a dançar em volta da arca, somente com a estola sacerdotal. Ele estava praticamente semi-nu, porque aquilo era, o éfode era transparente. Mas ele nem queria saber, ele estava quebrando um protocolo, quebrando um paradigma, um tabu, porque na presença de Deus nós podemos fazer tudo. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nossos corações, nós podemos todas as coisas. Eu quero que o Espírito Santo de Deus essa noite, meu desejo é que ele encha o teu coração de esperança, que ele encha o teu coração de alegria. Anjo, corre cá, vamos louvar, enche-me do teu Espírito. Para nós terminarmos este momento, não quero ir além. Amanhã eu quero ver todos vocês na escola dominical, então não quero ir além, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para mudar a história da sua vida. Talvez você tenha ignorado o chamado de Deus na sua vida. Talvez o pecado tenha te cercado de todos os lados. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Você está dizendo, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu te convido nessa noite, fique de pé. Enquanto o anjo estiver orando, dizendo, enche-me do teu Espírito, peça a Deus, Espírito Santo, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, porque quando nós somos cheios do Espírito de Deus, o pecado não tem vez na nossa vida. Quando o Espírito de Deus enche o nosso coração, então nós podemos quebrar os paradigmas da nossa vida. Senhor, enche-me
Você, o que você quer?